Olá, estamos de volta com o nosso curso de Química, dando continuidade à frente de Físico-Química, agora com o módulo 3, que é um módulo muito importante, que é o módulo de diluição de soluções e misturas de soluções. Vamos começar pelo primeiro assunto, que é diluição de soluções. Então, o que é diluir uma solução? Diluir uma solução significa diminuir a concentração dessa solução. Teoricamente, você teria duas opções para diminuir a concentração de uma solução. Quais seriam essas duas opções? Ou você acrescenta solvente, ou você retira uma parte do soluto. Só que numa solução, o soluto se encontra completamente dissolvido no solvente. Então, sem dúvida, seria mais complexo, mais complicado você retirar uma parte do soluto da solução. É mais fácil acrescentar solvente. Então, na prática, diluir uma solução significa acrescentar solvente a essa solução. Como geralmente a gente trabalha com soluções aquosas, eu fiz aqui um esquema mostrando para você que diluir uma solução, na prática, a gente pode imaginar como sendo acrescentar água a essa solução. Geralmente, quando a gente for resolver questões de diluição, eu vou organizar os dados da questão em um esquemazinho como esse, para mostrar bem claro aqui o início e o fim, antes de diluir e após diluir. Quando você dilui uma solução, três coisinhas bastante óbvias acontecem, no entanto, elas são fundamentais para que a gente consiga entender e depois conseguir resolver as questões de solução, de diluição de soluções. Então, veja bem, quando você dilui uma solução, sem dúvida, o volume da solução aumenta. O volume da solução aumenta, você está acrescentando solvente, o volume da solução aumenta. A concentração da solução diminui. Quando eu digo que a concentração da solução diminui, eu estou dizendo que aquelas diversas unidades de concentração que nós estudamos no módulo anterior, elas vão diminuir. Então, diminui a concentração comum, diminui o título em massa, o título em volume, o ppm, diminui a densidade da solução, a concentração em mol por litro, a molaridade, aquelas diversas unidades estudadas diminuem. O volume da solução aumenta, a concentração da solução diminui. Mas tem uma coisa que permanece constante na diluição. O que é, meus amigos, que permanece constante numa diluição? É o soluto. Tudo que se refere ao soluto permanece constante numa diluição. Então, a massa do soluto permanece constante, o número de mol do soluto permanece constante, o volume do soluto, tudo que se refere ao soluto permanece constante numa diluição. Então, sabendo disso, se você quiser resolver uma questão de diluição, desde a mais simples até a mais complexa, e nós vamos resolver questões bem complexas aqui, você, se quiser, usa as fórmulas, que eu vou deduzir agora para você. Mas se você quiser, você apenas resolve a questão usando o seguinte raciocínio. Em uma diluição, a quantidade de soluto não muda. A massa do soluto permanece constante. O número de mol do soluto permanece constante. O volume do soluto permanece constante. Então vamos deduzir aqui algumas relações que você pode usar, porque geralmente eu vou resolver a questão de duas maneiras. Com a fórmula e sem a fórmula, para que você aprenda as duas maneiras. Vamos deduzir essas expressões. Vamos começar deduzindo aqui uma relação para a concentração comum. Então você sabe que a concentração comum é M1 sobre V. É a massa do soluto em relação ao volume da solução. Está aqui o antes e o depois da diluição. Estou diferenciando o depois, colocando ali solução linha, né? O que é que não muda na diluição? A massa do soluto. Então, sem dúvida, você concorda comigo que o M1 e o M1' são iguais. A massa do soluto não muda. Se a massa do soluto não muda, quem é o M1? CV. Quem é o M1'? C', V'. Então, está aqui uma fórmula que você poderá usar para resolver questões de diluição usando a concentração comum. O que é que essa relação está dizendo? A concentração comum vezes o volume da solução antes de diluir é igual a concentração comum vezes o volume da solução
após a diluição. Vamos deduzir agora para a concentração em mol por litro, que alguns chamam de molaridade. Então, nós sabemos que a concentração em mol por litro é N1 sobre V. É o número de mol do soluto sobre o volume da solução em litro. Então, a molaridade é N1 sobre V. O que é que não muda na diluição? O número de mol do soluto. Todo mundo vai concordar que o N1 e o N1' são iguais. Quem é o N1? MV. Quem é o N1'? M', V'. O que é que essa expressão está me dizendo, meus amigos? Que a molaridade vezes o volume da solução antes de diluir é igual a molaridade vezes o volume da solução depois de diluir. Então, deduzir para a concentração comum, deduzir para a concentração em mol por litro. E repito, você vai usar essas expressões se quiser, porque eu vou resolver a questão de duas maneiras, com essas expressões e sem essas expressões. Apenas sabendo que a massa do soluto não muda ou que o número de mol do soluto não muda. Do mesmo jeito que eu fiz a dedução de uma fórmula para resolver questões de diluição com a concentração comum e com a concentração em mol por litro, você também usaria o mesmo princípio para as outras unidades, se for do teu interesse. Deixa eu fazer mais um aqui, para o título em volume, por exemplo. Nós sabemos que o título em volume é V1 sobre V. O título em volume é o volume do soluto sobre o volume da solução. O que é que não muda numa diluição? O volume do soluto. Porque numa diluição você só está acrescentando solvente. Então você vai concordar comigo que o V1 e o V1' são iguais. Então quem é o V1? É o título em volume vezes o volume da solução. E quem é o V1'? É o título em volume vezes o volume da solução. O que é que essa expressão está me dizendo? Que o título em volume vezes o volume da solução antes de diluir é igual ao título em volume vezes o volume da solução depois de diluir. Nem precisa, porque geralmente as questões de diluição envolvem mais a concentração comum e concentração em mol por litro. Mas vamos deduzir mais uma, por exemplo, a molalidade. Você sabe que a molalidade é o número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilos. A molalidade é o número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilos. O que é que não muda numa diluição, já que numa diluição a gente só acrescenta solvente, o número de mol do soluto não muda. Então, quem é o N1? É a molalidade vezes a massa do solvente em quilos. E quem é o N1'? É a molalidade vezes a massa do solvente em quilos. Inclusive, como tem quilo de um lado e quilo do outro, pode ser em qualquer unidade de massa, até grama, né? Então, nessa relação, a massa do solvente poderia estar até mesmo em grama, já que ela se repete em cada membro da expressão. Então, a molalidade vezes a massa do solvente antes de diluir é igual a molalidade vezes a massa do solvente depois de diluir. Tá aí 4 expressões que eu deduzi rapidamente aqui para você, para mostrar que numa diluição a quantidade de soluto não muda. A massa do soluto não muda, o número de mol do soluto não muda e o volume do soluto não muda. Meus amigos, existe também a operação inversa da diluição, que é a concentração de uma solução. Mesmo raciocínio, como é que você pode deixar uma solução mais concentrada? Como é que você pode aumentar a concentração de uma solução? Teoricamente, ou você acrescenta mais soluto, o que é fácil de fazer, ou então você retira uma parte do solvente. Desde que o soluto seja um soluto não volátil, se você colocar uma solução para evaporar, por exemplo, só quem evapora é o solvente. Às vezes você não dispõe de mais soluto para acrescentar naquela solução e, portanto, deixar a solução mais concentrada. Então a saída seria evaporar uma parte do solvente. Então, na prática, a gente costuma dizer que o inverso da diluição é a evaporação de uma solução, de um soluto não volátil, porque aí só o solvente vai evaporar. Então, a operação inversa da diluição, que a gente chama de concentração de soluções, na prática é evaporar a solução para que uma parte do solvente vá embora. Logicamente, aqui ao contrário da diluição, 3 coisinhas bastante óbvias acontecem. O volume da solução diminui, já que você está evaporando uma parte do solvente.
a concentração da solução, qualquer que seja ela, aumenta a concentração comum, a concentração em mol por litro, a molaridade, o título em massa, o título em volume, por aí vai, mas tem uma coisa que também permanece constante. O que permanece constante é o soluto, a massa do soluto, o número de mol do soluto e o volume do soluto. Conclusão, para resolver uma questão de evaporação, você usa o mesmo raciocínio da diluição. Tanto faz acrescentar solvente como retirar solvente, o raciocínio que nós vamos usar é o mesmo. Se não quiser usar fórmulas, basta saber que a massa do soluto, o número de mol do soluto, o volume do soluto não muda. Se quiser usar fórmulas, aquelas mesmas fórmulas que nós deduzimos para a diluição, vale também para a evaporação de uma solução. Vamos agora ver a teoria da mistura de soluções. Nós vamos estudar agora as misturas de soluções. É importante que você saiba que existem 3 casos de misturas de soluções. Existe a mistura de solução de mesmo soluto e mesmo solvente, que é o que eu chamo de primeiro caso. Mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem entre si, que é o segundo caso. E mistura de soluções de solutos diferentes que reagem entre si, que é o terceiro caso. Veja, o solvente é o mesmo nos 3 casos. Então, o que muda de um caso para o outro não é o solvente. O que muda de um caso para o outro é o soluto. Então, no primeiro caso, os solutos são iguais, mistura de soluções de mesmo soluto. No segundo e no terceiro casos, os solutos são diferentes. Então, o que é que diferencia um caso do outro? É que no segundo caso, os solutos são diferentes e não reagem entre si. E no terceiro caso, os solutos são diferentes e reagem entre si. Então vamos estudar caso por caso, vendo todos os detalhes. Primeiro caso, mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Vamos fazer aqui um esquema de mistura de soluções. Sempre que você for fazer uma questão envolvendo misturas de soluções, e no caso aqui vai ser primeiro caso, os solutos vão ser iguais. Vamos imaginar que você vai misturar 2 soluções aquosas de sal de cozinha de concentrações diferentes. Vamos aqui elaborar um raciocínio. Vamos supor que a massa do soluto na primeira solução é 10 gramas e o volume da solução é 1 litro. Consequentemente, a concentração comum, que é M1 sobre V, é 10 gramas por litro. Na segunda solução, vamos supor que você vai colocar 30 gramas de soluto, vai preparar 2 litros de solução, portanto, a concentração comum, que é M1 sobre V, 30 por 2, 15 gramas por litro. Então, vou misturar uma solução de sal de cozinha, de concentração 10 gramas por litro, com uma solução de sal de cozinha, de concentração de 15 gramas por litro. O que é que eu tenho que saber para resolver uma questão de mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente? E aí isso vai nos ajudar a resolver a questão com fórmulas, que eu vou deduzir aqui para você, e também sem fórmulas, porque as questões serão resolvidas de 2 modos, para que você saiba resolver a questão indo, voltando, de qualquer maneira, e assim você fique muito tranquilo diante desse assunto mistura de soluções. Então você tem que saber 3 coisinhas bastante importantes e também bastante fáceis. Primeiro, já que os solutos são iguais, na solução resultante, a massa do soluto é a soma das massas dos solutos das 2 soluções que foram misturadas. Então, todo mundo vai concordar comigo que na solução resultante tem 40 gramas de sal de cozinha. A massa do soluto na solução final é a soma das massas dos solutos das 2 soluções que foram misturadas. Então, a massa do soluto é a soma na solução resultante, já que os solutos são iguais. Então, você vai somar essas massas. O volume da solução. Aqui não tem aquele negócio de contrair ou expandir, porque ali é quando ele estava misturando líquidos diferentes, líquidos miscíveis, água e álcool, por exemplo. Aqui ele está misturando 2 soluções com o mesmo solvente. Então, pode somar os volumes, porque não há perigo de contrair ou expandir. Então, o volume da solução resultante é a soma.
3 litros. A massa do soluto você soma, na verdade, tudo que se refere ao soluto você soma. Pode somar a massa do soluto, pode somar o número de mol do soluto, dependendo da grandeza que você estiver trabalhando na questão. E pode somar também o volume da solução. E aí alguém vai dizer, Alexandre, pode somar a concentração também? Lógico que não, alienígena, né? Você não vai somar e dizer que a concentração resultante é 25. Também você não vai dizer, eu já sei, vai ser uma média aritmética. 10 mais 15, 25. Dividido por 2, 12,5. Não, não será uma média aritmética. Na verdade, é uma média ponderada. Eu garanto para você que essa concentração comum aqui, ela vai ser um valor intermediário entre 10 e 15, sem dúvida, mas não é uma média aritmética. Porque vai depender de quê, pessoal? Dos volumes. Aqui é 1 litro, aqui é 2 litros. Então, a concentração resultante, na verdade, vai estar mais próximo de 15 do que de 10. Vamos ver quanto é que vai ser. Vamos dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Portanto, 40 por 3 litros. Isso vai dar 13,3 gramas por litro. Aquilo que eu disse, ia ser um valor entre 10 e 15, mas não seria 12,5, que seria a média aritmética, seria um valor mais próximo de 15 do que de 10, porque a solução mais concentrada é também aquela que tem o maior volume. Então vai ser sempre um valor intermediário e sempre mais próxima daquela que tiver o maior volume. Com isso é bom porque a gente já consegue até às vezes eliminar alguns itens mal feitos, né? Que não estão entre as concentrações que foram misturadas e não estão mais próximos daquela solução que tem o maior volume. Então, para resolver uma questão desse primeiro caso de misturas, eu vou deduzir agora para você as fórmulas e também lhe mostrar como é que você resolve sem as fórmulas, tá bom? Eu vou chamar essa primeira solução de linha, essa segunda solução de 2 linhas e ali a solução resultante não precisa de nada. Então vamos ver como é que fica. Você vai concordar comigo se eu disser que a massa do soluto na solução resultante é a soma das massas dos solutos das duas soluções que foram misturadas. Todo mundo concorda aqui que 40 é a soma de 10 mais 30, ou seja, a massa do soluto na solução final é a soma das massas dos solutos das duas soluções que foram misturadas, pois é o que eu coloquei aqui. Não esqueça o que é concentração comum. Concentração comum é M1 sobre V. É a massa do soluto sobre o volume da solução em litro. Pois quem é o M1? CV. Então, vou substituir. Ó. Quem é o M1? CV. Quem é o M1'? C', V'. E quem é o M1 duas linhas? C duas linhas, V duas linhas. Conclusão, esta é uma fórmula que você poderá usar para resolver questões de mistura de soluções do primeiro caso, que os solutos são iguais. O que é que essa fórmula está nos dizendo? A concentração comum vezes o volume da solução final é igual à concentração comum vezes o volume da primeira solução, mais a concentração comum vezes o volume da segunda solução. Do mesmo jeito que eu deduzi para a concentração comum, eu posso deduzir para a concentração em mol por litro. Só mais uma. Você vai concordar comigo, com certeza, se eu disser que o número de mol de soluto na solução final é a soma do número de mol do soluto na primeira solução com o número de mol do soluto na segunda solução. Sem dúvida, Alexandre. Já que os solutos são iguais, a gente soma. Mas lembre-se da definição de molaridade. Molaridade é N1 sobre V. Então, aonde tem o N1, eu posso colocar MV. Então, vai ficar como? A molaridade vezes o volume da solução final é a molaridade vezes o volume da primeira solução, mais a molaridade vezes o volume da segunda solução. Então, está aqui mais uma expressão que você pode usar para resolver questões de mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, se estiver envolvendo molaridade. A molaridade vezes o volume da solução final é a molaridade vezes o volume da primeira solução, mais a molaridade vezes o volume da segunda solução. Alexandre, qual é a dica para eu que não vou usar estas fórmulas? Basta saber, ó, que a massa do soluto na solução final é a soma das massas dos solutos das soluções que foram misturadas. Ou então,
o número de mol do soluto na solução final é a soma dos números de mols de solutos das soluções que foram misturadas, tá certo? Vamos deduzir só mais uma fórmula, geralmente é com concentração comum ou com concentração em mol por litro, que a gente vai resolver questões de primeiro caso, mas vamos só mais uma, com título em volume, por exemplo, né? Nós sabemos que o volume do soluto na solução final é a soma dos volumes dos solutos das duas soluções que foram misturadas. Afinal de contas, os solutos são iguais, então tudo que se refere ao soluto tem que somar. O que é o título em volume? Lembra? O título em volume é V1 sobre V. Então, aonde tem o V1, eu posso colocar o quê? O título em volume vezes o volume da solução. Então, vai ficar o título em volume vezes o volume da solução final é o título em volume vezes o volume da primeira solução mais o título em volume vezes o volume da segunda solução. Então, são expressões muito parecidas, né? Aqui eu sei que eu posso somar as massas de solutos. Aqui eu posso somar os números de mols de solutos. E aqui eu posso somar os volumes dos solutos, porque ele está misturando soluções de mesmo soluto. Tá bom? Então vamos agora para o segundo caso de mistura de soluções.